Oi, chegamos para mais um vídeo sobre o nosso queridinho, os 4 compromissos. E hoje eu vou falar sobre o terceiro compromisso. Já falamos sobre o primeiro, que é seja impecável com a sua palavra. Já falamos sobre o segundo, não tire conclusões. Errei. O segundo é não leve nada para o lado pessoal. E o terceiro agora é não tire conclusões. Esse compromisso ele é muito interessante, porque refletindo sobre ele, eu consegui fazer uma relação entre a nossa necessidade de tirar conclusões e a nossa dificuldade de lidar com esse espaço de não saber, com o espaço justamente de não concluir, de esperar o tempo das coisas que se esclareçam, que se tornem mais nítidas ao nosso olhar e à nossa compreensão. Às vezes isso leva um tempo e a gente não tem essa paciência, então por isso a tendência de tirar conclusões. O Dom Miguel Ruiz começa essa parte, eu vou ler um trechinho bem pequenininho para vocês, para a gente já engatar. Temos a tendência a tirar conclusões sobre tudo, presumir. O problema é que acreditamos que elas são verdadeiras. Poderíamos jurar que são reais. Tiramos conclusões sobre o que os outros estão fazendo e pensando. Levamos para o lado pessoal. Então os culpamos e reagimos enviando veneno emocional com nossa palavra. Olha o perigo de tirar conclusões, de presumir, né? É como se a gente visse as pessoas como uma projeção do que nós somos, e geralmente é assim. A gente tem uma tendência a acreditar que o outro vai ter a mesma forma de pensar, os mesmos julgamentos, a mesma tendência a agir daquela maneira que eu tenho. Então é quase como que pensar, isso é óbvio, ele deveria pensar, ele deveria considerar isso que eu estou considerando, deveria olhar por esse ponto de vista. Essa história do deveria, né, do deveria fazer, deveria ser, deveria pensar assim. E não é assim que funciona. Nós estamos lidando com pessoas diferentes o tempo inteiro, ainda que sejamos muito próximas a essas pessoas, ainda que tenhamos relacionamentos íntimos com essas pessoas, ainda que as conheçamos bem, sempre haverá um ponto onde você não vai saber o que esperar daquela pessoa, não vai saber o que ela está pensando, a não ser que você pergunte. O Dom Miguel fala sobre a nossa dificuldade de fazer perguntas, de perguntar o que está acontecendo, de esclarecer numa boa, né? Geralmente a tendência que a gente tem é de como se fosse assim tirar satisfação, né? Fulano me fez algo, eu não gostei, eu vou tirar satisfação porque que ele está pensando que é para me fazer isso. Provavelmente ele está pensando no sistema de crenças dele, ele está pensando nos motivos dele, nas razões dele, e pode não ter muito a ver com você, né? E aí como é que fica o nosso lugar egóico nesse sentido de importância? Qual é a importância que o outro nos dá? O quanto ele nos considera para tomar determinada atitude? Então a gente não sabe, a gente presume, por causa da dificuldade de lidar com esse espaço do não saber. Se eu tenho dificuldade de lidar com o espaço do não saber, eu tenho uma angústia em estar nesse lugar de incerteza, de indecisão, de indefinição. Então, a nossa mente é acostumada a pegar uma trilha mental conhecida já, geralmente bem trilhada ao longo da vida, e ir direto para aquela conclusão, que geralmente é essa mais fácil, a que está ali no piloto automático, praticamente. E essa resposta, ainda que nos faça sentir extrema angústia,
e inquietação, e incômodo, e insatisfação, essa resposta automática que vem, ela ainda é melhor que o espaço do não saber. Melhor nesse sentido, melhor melhor para quando a gente não tem essa condição de lidar com o não saber. Como é que a gente desenvolve a condição de lidar com o não saber? Nesses casos, é fundamental a presença da calma. Não há ajuda possível, não há tranquilidade possível, não há esperança de um futuro melhor enquanto o nosso coração está aflito, está inquieto e a nossa mente está disparando conclusões o tempo inteiro. Não há ajuda possível, não há melhora possível. Nesses casos, para dar um stop nesse piloto automático de tirar conclusões, de concluir e sempre concluir a mesma coisa, é necessário voltar-se para dentro. Parar de olhar para fora, parar de imaginar o que o outro está fazendo, o que ele está dizendo, o que ele está pensando, o que ele está pensando que eu sou para fazer isso comigo. A pergunta é: o que eu estou pensando de mim para achar que ele está fazendo isso comigo? O que eu, como assumindo responsabilidade radical pela minha vida, estou permitindo que faz com que isso chegue até mim? O que é que eu estou precisando aprender aqui? Não é fácil, é um trabalho intenso de autoconhecimento. Eu estou falando isso aqui, a primeira pessoa para quem eu falo isso é para mim mesma. Eu gravo os vídeos também para mim, também para a expansão da minha consciência, porque viver aqui é desafiador e a gente escolheu fazer isso. A gente escolheu viver aqui, viver essa vida, essa expressão, essa energia, esse corpo, essa família, esses desafios, porque a gente sabe que a gente é capaz. A gente sabe que a gente pode transcender essa condição que nos limita, com esses automatismos, como tirar conclusões, por exemplo. A gente sabe que a gente pode acessar a calma, a gente sabe que a gente pode ter uma vida mais tranquila, a gente sabe que pode ter esperança nisso, em despertar o divino em nós, que é o que algumas religiões falam de Espírito Santo, mas existem vários nomes. Eu gosto de chamar de centelha divina, de eu sou, de eu maior. A gente tá aqui para isso, para essa conexão, para parar de achar que a gente está separado, para parar de achar que o mal está espreitando a gente o tempo inteiro por aí e ficar tirando conclusões, para parar de achar que a gente não tem valor, para parar de achar que algo que aconteceu lá atrás, na infância, tem que continuar se repetindo, e às vezes isso é inconsciente. Veja, um exemplo sobre tirar conclusões tem a ver com isso, tem a ver com uma história de vida da pessoa e que ela criou aquela trilha mental para pensar daquela forma. Um exemplo, uma menina, uma criança de 7, 8 anos de idade, que se decepcionou lá na infância, por exemplo, com o seu pai. Criou uma expectativa de que ele ia fazer algo para ela ou com ela, levá-la em algum lugar, e ele não fez, não levou, não apareceu. E ela tirou uma conclusão ali, talvez da própria cabeça, talvez na conversa com alguém, porque no primeiro compromisso tem sobre os feiticeiros de palavras, né? Que às vezes entram palavras assim: ah, o seu pai não gosta de você, tá vendo? Você não é tão importante assim para ele. Então pode ser uma mistura do que ela já pensa sobre si e mais uma palavra feiticeira dessa, e acaba criando essa conclusão de ser menos importante, de que é deixada de lado, que outras coisas são prioridade, né? E de repente o pai dela não pôde, por qualquer outro motivo, não teve intenção, enfim, uma conclusão foi tirada ali, e ela vai arrastando essa questão emocional ao longo da vida e continua tirando conclusões nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos amorosos,
quando as pessoas sabem dizer não para ela, quando as pessoas sabem priorizar as coisas que gostam. E não quer dizer que ela não é amada, não quer dizer que ela não é valorizada, mas aquela ferida emocional que vem arrastando lá desde a infância, não foi curada, hoje volta porque precisa ser curada. E hoje, né, dentro dessa mulher, essa criança pede ajuda, porque continua tirando as mesmas conclusões. Então, como seria para essa pessoa, esse exemplo específico, se ela decide que a partir de agora ela vai fazer diferente? E se ela começasse a pensar que não importa o que as pessoas vão fazer, isso não negocia o valor que ela tem, isso não diminui o valor que ela tem, não importa os nãos que ela recebe, isso não tem a ver com ela ser mais ou menos importante. Essa importância quem se dá é ela mesma. Então aí ela cria novas formas de pensar que são diferentes dessas conclusões automáticas que só vinham prejudicando, só vinham trazendo inquietação e angústia para esse coração. Então, o mais importante desse compromisso de não tirar conclusões é a postura de respeito ao ponto de vista da outra pessoa e de real desejo de conhecer esse ponto de vista. Veja, se você tem uma relação significativa com alguém, ou mesmo uma relação superficial, uma relação de trabalho, não é interessante saber o que a pessoa pensa? Não é interessante abrir esse espaço para entender que o outro tem um universo totalmente diferente do seu e que algo que ele te faça ou que ele te fale diz muito mais respeito ao que ele é do que o que você é? Então, como seria, a partir de agora, abrir espaço para conhecer o outro em sua intimidade, em sua totalidade, em sua confiança, que o outro também se sinta à vontade para revelar quem ele é, sabendo que você não vai tirar conclusões, não vai cobrar isso dele ou jogar isso na cara dele de alguma forma. Não é fácil, sabe? Porque a gente é como se fosse formatado em formas de pensar, né? Ao longo da vida a gente vai recebendo influências, a gente recebe a influência da nossa família, do lugar onde a gente nasceu, da profissão que a gente estudou, dos lugares onde a gente frequenta, e a gente vai criando essa forma de pensar. Não podemos esquecer jamais e sempre lembrar disso, que existem 7 bilhões de formas de pensar, diferentes, sabe? Podem ter lá suas semelhanças, mas cada pessoa vive uma experiência única e tem uma forma única de ver o mundo. Então, como seria se a gente se abrisse para conhecer? Como seria se a gente se abrisse para respeitar que o outro pode ter o ponto de vista dele, né? E naquilo que choque com você, que haja uma negociação, né? Então, aqui é o meu limite, ali é o seu, a gente coloca as fronteiras e assim as coisas vão se ajeitando, né? Com mais tranquilidade e com mais desfrute da vida também. Bom, é isso. Esse foi o terceiro compromisso, as impressões que eu tenho sobre o terceiro compromisso, sobre não tirar conclusões. O antídoto para isso é desenvolver essa tolerância em lidar com o não saber, com o não conhecer, e esse espírito livre, criativo e curioso de querer saber e conhecer o universo do outro conforme ele quiser nos mostrar. É isso. Gratidão.